Em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que desligares na terra, terá sido desligado no céu. Também vos digo, se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Amém? Biblicamente falando, são os céus que estão esperando pela terra. Os céus de São Luís do Maranhão estão esperando por uma igreja que vai se levantar debaixo do entendimento que nós temos que trazer para esta terra a cultura do reino de Deus. Essa é a vontade de Deus. Aleluia! Olha, não se escandalize, por favor, com o que eu vou te dizer agora. Deus já deixou de fazer coisas que Ele queria fazer. Vou te mostrar na Bíblia. Deus já deixou de fazer coisas que Ele queria fazer na terra. Ezequiel 22:30, um texto clássico da Bíblia. Mas eu quero que você leia. Pegue sua Bíblia. Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Olha o que diz a Bíblia. E busquei dentre eles um humano, um homem, que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso, só porque eu não encontrei nenhum humano, eu derramei sobre eles a minha indignação, e com o fogo do meu furor os consumi. Olha o que a palavra está dizendo. Deus procurou um homem. Deus não queria destruir um povo, uma terra. E Deus então procurou algum humano para cooperar com ele. Foi o que o pastor Rodrigo pregou ontem para nós lá no acampamento. Deus procurou um humano para cooperar com o seu projeto. E Deus não encontrou. E não precisa ser um bom exegeta para ver isso aqui no texto. Deus deixou de fazer o que Ele queria, porque um humano não cooperou. É muito sério, irmãos. Aí você vai entender que determinadas coisas que não está acontecendo na sua família, Deus não é o culpado. Determinadas coisas que precisam acontecer no seu casamento, Deus não é o culpado. Os céus são o céu do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos humanos. Agora, gente, o que faz Deus agir na terra? Eu quero te dizer primeiro que não faz Deus agir. Sofrimento não faz Deus agir. Desespero não faz Deus agir. Se sofrimento fizesse Deus agir, desespero, o lugar de maior atuação do poder de Deus seria um hospital. Não existe um lugar onde se reúnem mais pessoas desesperadas do que em um hospital. Mas por que Deus não age no hospital? Por que Deus não cura os cancerosos? Por que, gente? Porque Deus está precisando de cooperadores. Desespero não faz Deus agir. Para que Deus possa interferir, ou melhor dizendo, participar da construção da história de alguém, é necessário usar as chaves do reino dos céus. Mateus 6,10 diz o quê? Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como é feita no céu. Agora, tem um versículo da Bíblia que ele é muito interessante. Lucas capítulo 4, e eu também gostaria de ler esse texto com você. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Lucas 4, 5 e 6. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo:
dar-te-ei a ti toda esta autoridade e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Ei, essa expressão aqui, a mim me foi entregue. Eu fui pesquisar essa palavra no grego, que era o grego popular, chamado koiné. Eu fui pesquisar essa palavra e descobri algo muito interessante. Essa palavra me foi entregue, ela dá a conotação de que um dia não esteve com ele. Lembra do que eu falei no início? Deus sempre foi e sempre será a grande autoridade do universo, mas na sua soberania, Ele decidiu delegar sua autoridade. A ideia que o texto dá é de que essa autoridade um dia não esteve com o diabo. E quando foi que o diabo tomou essa autoridade? Ou melhor dizendo, usurpou essa autoridade? Sabe quando? Lá no Éden. A autoridade da terra Deus entregou a Adão, e legalmente Satanás vem e usurpa essa autoridade através do pecado. O pecado foi a legalidade para que o diabo usurpasse essa autoridade. Por isso que a Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo. Mas ele está ilegal, ilegítimo. Ele usurpou essa autoridade, ele tomou essa autoridade. Mas você vai descobrir algo poderoso nessa noite. Você vai descobrir o que é que aconteceu. Satanás toma essa autoridade, mas em Mateus 6,19, que foi o texto que nós lemos, Jesus então está falando para Pedro, e ele diz assim: olha, dar-te-ei as chaves do meu reino. Por que ele usa a palavra apontando para o futuro? Dar-te-ei as chaves do meu reino. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. Proporcionalmente, tudo que vocês desligarem também terá sido desligado. Olha só. Olha só. A terra pertence a quem? Aos filhos dos humanos. Deus deu a terra aos filhos dos humanos. Quem deu autoridade para o diabo? Humano. E seu nome foi Adão. Adão entregou a autoridade para o diabo. Quem tomou a autoridade do diabo? Um outro humano. Por que Deus não veio e não exterminou o diabo? Porque se Deus fizesse isso, Deus seria ilegítimo, ilegal. Se Deus fizesse isso, Deus perderia sua autoridade. Deus não poderia lutar contra o diabo, porque Ele é criador e a terra é dos humanos, e um humano deu para o diabo. Então, queridos, aconteceu o maior evento da história. Deus virou o humano, Deus se despojou da sua glória, viveu entre nós, e então cumpre o propósito que Adão fracassou, mas em Cristo houve a recuperação desse propósito. Escuta, escuta, é tão verdade isso, que no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo ou palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Escuta, escuta, escuta. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse o seu nome, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Fique de pé, dê um aplauso ao Senhor nessa noite, dê um grito, dê um grito.